Temos também no Apocalipse os 7 selos, no juízo celestial, temos as 7 trombetas como uma contrafação das 7 pragas. Temos também os 7 trovões, revelando a sequência dos últimos eventos. Temos também os 7 montes, que revelam a sede do anticristo. E também os 7 reis, que revelam a estratégia final do anticristo. E, finalmente, as 7 pragas, que revelam os juízos divinos sobre os ímpios. Na Bíblia também, o número 6 tem um significado especial. Nos dias de Davi, o povo de Deus estava sendo afrontado por um poderoso inimigo, o gigante Golias, que tinha 6 côvados. O inimigo de Deus, do povo de Deus, está sempre marcado pelo número 6. Em Daniel capítulo 3, a adoração da imagem de ouro, ela é mencionada 6 vezes. E por desígnio de Deus, no Apocalipse, a advertência contra a adoração da besta e da sua imagem também aparece 6 vezes no Apocalipse. Capítulo 13, verso 15, capítulo 14, verso 9 e verso 11, capítulo 16, verso 2, capítulo 19, verso 20, capítulo 20 e o verso 4. 6 vezes a adoração da imagem da besta é mencionada no Apocalipse. Isto é coincidência? Não, queridos. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão falando dos mesmos assuntos. Ainda vemos os instrumentos que compunham a banda do capítulo 3 de Daniel. Os instrumentos ali eram 6 instrumentos. A buzina, o pífaro, a harpa, sambuca, saltério e gaita de foles. Ainda vemos em Daniel capítulo 4, a árvore que representa o poder de Babilônia é mencionada justamente 6 vezes. Queridos, em Daniel capítulo 5, os deuses adorados e honrados por Belsazar, em rebelião contra o Deus do céu, Belsazar adorou e honrou exatamente 6 deuses. Os deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 6. Você pode achar que isto é coincidência? Não, queridos. Não é coincidência. No Apocalipse, a palavra Babilônia aparece exatamente 6 vezes. O número 6 mostra a falsa autoridade de Satanás e a sua presunçosa arrogância em querer ser adorado como Deus. O livro do Apocalipse revela que Satanás usará novamente a mesma estratégia de Nabucodonosor para forçar a adoração à imagem da besta. Satanás não desiste da adoração e ele será adorado através de um poder civil religioso que se opõe a Deus e persegue o povo de Deus. É assim que a Bíblia diz. O número 666 no Apocalipse representa o anticristo. O real objetivo dessas profecias de Daniel e de Apocalipse é revelar para o povo de Deus os eventos finais que precedem a segunda vinda majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na parte de segunda-feira, o chamado à adoração. Agora vamos ler Daniel capítulo 3. Vamos ler o verso 3, 4 e 5. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, primeiro instrumento, do pífaro, o segundo, da harpa, o terceiro, da sambuca, o quarto, do saltério, o quinto, e da gaita de foles, o sexto instrumento, e toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Daniel 3 fala de uma imagem que deveria ser adorada. A questão aqui é adoração. Adoração a Deus ou adoração a Satanás? A história vai se repetir. Fala também da adoração forçada. Não é opcional. Não é liberdade de consciência. É uma adoração forçada, decretada, pela perda da liberdade de consciência e pela perda da liberdade religiosa. Fala também de um decreto de morte. Sim, queridos, um decreto de morte que aconteceu no passado e que vai acontecer no futuro. Fala também do poder do Estado usando sua força para impor uma adoração religiosa, identificada pelo número 6, 666.
Todos esses detalhes se repetem no capítulo 13 de Apocalipse. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 13, os versos 11 a 18. Aqui nós lemos: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Não era um cordeiro, mas era um animal parecido com o cordeiro. Representando aqui os Estados Unidos da América do Norte, que este país nasceu como semelhante ao cordeiro, um país protestante, com liberdade religiosa, liberdade civil. Mas aqui diz que a voz era do dragão. O dragão é Satanás. O verso 12 diz: E exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta foi ferida no dia 10 de fevereiro de 1798. E no mesmo ano de 1798, uma nação estava despontando no mundo para o domínio mundial. Eram os Estados Unidos da América do Norte. Por quê? Porque justamente no ano de 1798, os Estados Unidos foram reconhecidos como nação pela França. Em 1798, a primeira besta, a besta que subiu do mar, estava caindo, e a segunda besta, representada aqui pelos Estados Unidos, estava surgindo. E agora a profecia diz que a segunda besta exaltaria a primeira e ajudaria na restauração do poder da primeira besta, do poder papal. Por isso diz o verso 12: Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Queridos, a profecia revela que os Estados Unidos da América do Norte, eles trabalharão no sentido de restaurar o poder papal sobre o mundo e impor sobre o mundo a nova ordem mundial, cujo líder será o Papa. O Vaticano terá domínio mundial. Verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Queridos, é o poder dos Estados Unidos que será exercido para impor o sinal da besta e restaurar o poder papal sobre o mundo. E aqui diz o verso 16: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. É neste país que se vangloria pela sua liberdade de consciência e religiosa que será imposta a abominação desoladora dos últimos dias, a lei dominical. Aqui diz que ninguém poderá comprar e nem vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, verso 18. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, 666. A submissão ao poder papal é a adoração a todas as divindades pagãs de Babilônia, representadas pelos números 666. Este número não surgiu agora. Este número já vem